Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Antônio Carlos, esse é o seu canal Doutor História. Vocês pediram e hoje nós estamos aqui na Fazenda União, em Rio das Flores. Essa fazenda, eu já fiz vídeo sobre ela, mas hoje eu vim aqui falar sobre as louças brazonadas. Fica comigo para você descobrir de onde vieram essas louças e qual era o hábito no Império do Brasil. Bom, meus amigos, eu estou aqui na Fazenda União porque o atual proprietário é um dos maiores colecionadores de louças brazonadas do Brasil. Ele é um apaixonado por história, um apaixonado por cultura. Quem vai me receber hoje é o professor Adriano Novaes, meu amigo, historiador, um grande conhecedor. E ele vai explicar um pouquinho para nós sobre as louças. Bom, mas antes eu preciso contar alguma história para vocês. É que essa cultura das louças de porcelana, ela não é nova, mas certamente ela foi muito difundida na época de Luís XIV na França. Luís XIV, ele criou na França o que nós chamamos de sociedade de corte, no qual o hábito alimentar não era apenas para saciar a fome, mas a alimentação acabou tornando-se uma grande referência cultural. A gastronomia para a cultura francesa passou a ser algo muito ritualístico e isso veio passando de século em século até chegar a nós através da vinda da família real portuguesa em 1808. Aliás, temos aqui nessa fazenda um conjunto de louças que vieram com Dom João VI e fizeram parte do serviço de Dom João VI. Aqui você vai encontrar uma série de louças que pertenceram a Dom Pedro I, a Dom Pedro II, a Princesa Isabel, a reis da Europa e muito mais. O professor Adriano Novaes ele vai explicar para a gente também qual a diferença, quais são os 4 tipos de louças que existem. Eu quero aproveitar a você e pedir a você para se inscrever no nosso canal. Está sendo um prazer muito grande produzir esse conteúdo para vocês, mas toda vez que você curte, que você se inscreve, o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, ele acaba distribuindo para mais pessoas. E além disso, você acaba ficando por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Então vamos lá? Essa coleção de louças imperiais aqui da Fazenda União é uma coleção particular, criada pelo proprietário da fazenda, o Mário Vasconcelos, e que tem como característica peças do período do Império que pertenceram a membros da família imperial brasileira e real portuguesa, por causa da ligação, e de titulares do Império, os barões, os condes, os marqueses. Né? Essa é a principal característica dessa coleção. Basicamente, serviço de mesa. São cristais, porcelanas, faianças, cristais, pratas, e geralmente são personalizadas. Né? Essa coleção, geralmente, as louças personalizadas da época do Império, elas têm algumas características próprias, né? E que geralmente elas são divididas em 4 tipos. As louças monogramadas, que tem um monograma com as letras iniciais do nome da pessoa, né? De quem encomendou fazer. Depois nós temos as louças coroadas, que tem como característica a louça coroada ter as iniciais do título, não do nome da pessoa, mas sim do nome do título, encimadas geralmente, ou do lado, mas enfim, não necessariamente em cima, mas tendo junto a essas iniciais uma coroa chamada coronel. As coronéis são coroas abertas.
Cada título de nobreza, os títulos eles eram representados por uma coroa, né? Coroa de barão, coroa de visconde, coroa de conde, coroa de marquês e coroa de duque. Né? Então, já chamamos louças coroadas. E tem o terceiro tipo, que são as louças brazonadas, são as que possuem brasões. Esses brasões eram pessoais, não são brasões de família, são brasões criados para aquele titular. Tá? Isso não era obrigatório na época do Império, isso ficava a critério da pessoa. Se ela quisesse fazer, sim, se ela não quisesse. Na verdade, a maioria não mandou fazer. Durante o período que existe monarquia no Brasil, foram distribuídos mais de 1.439 títulos. Esse número não corresponde ao número de pessoas, porque uma pessoa podia ter mais de um título. Temos que 20% desses titulares mandou confeccionar brasões durante o Império, então, ou seja, não é a maioria, na verdade é a minoria. E temos o quarto tipo, que é a louça que não é personalizada, mas que sabemos que pertenceu a um titular. Ela não tem monograma, ela não tem coroa, ela não tem, ou seja, ela não tem nenhuma identificação que foi daquele titular. Né? Aqui na coleção nós temos vários exemplos, mas um dos mais importantes é uma louça que foi do Duque de Caxias, por exemplo. Ela não tem, né, nenhum detalhe que identifique ela como tecido Duque, mas sabemos que pertenceu. Então esses são os tipos de louças que são comuns nas coleções de quem coleciona geralmente louças do período imperial. Né? Esse aqui é um descanso de talher, que era do Palácio São Cristóvão. Os estudiosos acreditam que essa cabecinha de Dom Pedro II, quando ele fez 3 anos de idade. Esse é o serviço chamado P grande, aquela xicrinha não, esses aqui, aqueles pratos, tá vendo? Que foi um presente de Dom Luís, rei de Portugal, para Dom Pedro II. Aí aqui tem aquelas tacinhas com decanter de vinho, Princesa Isabel, Dom Pedro I ali atrás, com o efígie dele. Esse de baixo, Dom João VI. O lado alto é o serviço independente. Esse daí que você está passando com a borda bordô, com as flores no meio, que eu falei, que é do casamento de Dom Pedro I com a arquiduquesa da Áustria. E acima dela, veio com ela. Esse aqui, olha, da Marquesa de Santos. É um sininho de mesa. Esse é da Marquesa de Santos. Aqui tem Barão de Mauá, tem o Conde de Pinhal. Estou tentando ver que isso aqui é um Teixeira Leite. Isso aqui é um dos filhos do irmão do Barão de Vassouras. Acho que é Francisco Carlos Teixeira Leite. Conde de Pinhal. É uma inglesa, e depois tem os pratinhos do lado, o serviço dos galos, os 3 descendo, o serviço dos pavões, o serviço das corças e o último, o serviço dos pastores. Tudo isso era de Dom João VI, isso ficava na Fazenda Real de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Esse aí é um serviço de caça para carne, né? É um serviço que foi presente de Napoleão III para Dom Pedro II. Aí, Príncipe de Joinville, esses dois.
coroa roxa, que é a louça do dia a dia do palácio, essas duas aqui, os pratos fundo. O lado alto, só com a coroa, Dona Maria II de Portugal. Esse da borda verde é um serviço de gala do Palácio de São Cristóvão, só que esse aqui é da época de Dom Pedro II. Aquele que está com a letrinha A ali, ó, assinado pela coroa imperial, é um serviço que era do dia a dia do Palácio também. Esse é atribuído a Dona Amélia de Leuchtenberg, aquele A de Amélia. E aqui, olha, Princesa Isabel I, o segundo, o terceiro e o quarto foi o rei Luís Felipe da França, tem as iniciais do Luís Felipe. E aí todo mundo pergunta, por que o Luís Felipe no meio da coroa, de uma louça da família imperial? Foi herança do Conde D, que é neto dele. E esse que está aqui era a louça que era usada no dia a dia no Palácio Isabel, lá no Rio de Janeiro, onde hoje é o Palácio Guanabara, também do rei Luís Felipe. O lado alto, primeiro, de cima para baixo, é o comemorativo quando o Brasil foi levado a reino, em 1815. É o brasão do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. Depois o segundo e o terceiro são duas companhias das Índias, de Dom João VI, chamada assim Vista Grande e Vista Pequena, o brasão do Reino Unido, Dom João VI. E o último é uma companhia das Índias, que foi de um conselheiro de Dom João VI, mas eu não me lembro o nome dele. Uma outra curiosidade bem legal que nós temos aqui é que nós temos várias louças que pertenceram ao serviço de vários nobres aqui da região. O proprietário, ele é um apaixonado por arte, por cultura, como eu já falei. Então, vários barões do café, eles gostavam de reproduzir o que a corte fazia. E a corte de Dom Pedro, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles utilizavam esses aparelhos de jantar como elementos de sociabilidade, demonstrar prestígio, demonstrar poder e demonstrar também riqueza. E os barões do café não ficavam para trás. Eles também compravam essas louças, a maioria dessas louças vinham da Europa. Então essas louças, os chamados serviços, elas tinham desde sopeiras, xícaras, pratos, vários tipos de pratos, talheres, enfim. E tudo isso, às vezes, tinha também a marca daquele proprietário. Poderia ser as iniciais, poderia ser o brasão e poderia ser apenas as iniciais do título daquele nome. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Deixa o seu comentário, explica pra gente, coloca a sua pergunta, sugestões. Essa fazenda, ela é lindíssima, eu tenho falado para as pessoas. Para visitar as fazendas da região, você precisa entrar em contato. Eu vou deixar aqui os contatos da fazenda. Atualmente, nesse momento de pandemia, eles não estão recebendo pessoas a não ser os hóspedes. A Fazenda da União é um hotel fazenda lindíssimo, um lugar especial, um lugar muito agradável, que respira história. Tanto é que o lema deles é história com aroma de café. Essa fazenda, ela é belíssima, foi uma das maiores produtoras de café do século XIX. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ajude a gente a divulgar a nossa história. Um forte abraço e até a próxima!